Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Nesses últimos dias temos falado bastante da situação do Olympique Lyonnais, da Eagle Holdings, da Eagle Football, e em nenhum momento demos a palavra ao próprio John Textor porque ele tinha simplesmente escolhido o silêncio. Mas hoje nós demos vozes aí a meios de comunicação, todos eles que falaram sobre a situação. Temos vozes a todos. E agora é hora de dar voz a quem saiu do silêncio para responder aos torcedores, especialmente os torcedores do Lyon. Os torcedores do Botafogo estão olhando, preocupados, é claro, mas estão olhando de longe. Sabem, a gente falou sobre isso aqui, que o que acontece lá pode respingar aqui, né? Mas o John Textor fez um esclarecimento, até porque hoje, lá na França, houve mais matérias sobre a situação do Lyon e falou-se que a UEFA propôs um acordo para que o Lyon possa participar das competições, etc e tal, e o Lyon tinha que aceitar obrigatoriamente esse acordo. Enfim, o John Textor se irritou um pouquinho, tá? Mas é aquilo. Se você não aparece para desmentir, se você não aparece para falar a verdade, as pessoas vão ficar com as meias verdades. Ah, é meia verdade? Vou pegar o que eu quero, aquilo que não me interessa eu jogo fora e pronto. Agora, John Textor aparece, coloca inclusive no seu site, mas também no Twitter do Olympique Lyonnais, está lá, esclarecimentos sobre relatórios recentes sobre o Olympique Lyonnais e a Eagle Football. E aí ele dirige aqui uma carta aos torcedores do Lyon. Hoje, John Textor estava na UEFA, passou o dia inteiro lá na UEFA. É claro que não foi comer bombom, tomar cafezinho, chazinho, né? Vamos entender aqui, vou dar a palavra agora a John Charles Textor. Vamos lá. Entendo que o Lyon enfrenta muitos desafios no ambiente econômico mais amplo do futebol francês e agora do futebol europeu. Especialmente porque trabalhamos para restabelecer nosso clube como um formidável competidor europeu. Hoje, como nos últimos dias, mais um jornalista decidiu escrever um artigo hipotético que projeta circunstâncias terríveis caso certas expectativas da diretoria em relação à sustentabilidade financeira não sejam atendidas. A tese desses artigos é sempre a mesma. Se o Lyon não parar de perder dinheiro, ou se os acionistas da Eagle optarem por não investir mais dinheiro, o Lyon será expulso da Liga Francesa, vai ser expulso da UEFA. Os detalhes podem mudar. E os cenários hipotéticos se multiplicarão e se tornarão mais alarmantes a cada notícia sem resposta. Ainda bem que ele sabe, agora palavras minhas, né? Ele, John Textor, sabe que quanto mais tempo você passa sem responder a uma série de artigos, pior fica. Se fosse um, dois. Agora, todo dia na França artigos sobre o assunto, né? E aí ele diz aqui, e simplesmente optamos por não responder a maioria desses artigos. Aliás, esta semana, uma importante organização de notícias me pediu para responder a alegações de uma análise aparentemente bem escrita sobre nossa relação com os credores. Escrita por uma conta do Instagram com apenas 6 mil seguidores. Eu sei, né, que conta é essa. Por mais que eu aprecie a consulta, simplesmente não podemos nos preocupar com todo esse barulho, diz John Textor. Prossegue. Dito isso, quando o mesmo jornalista de uma organização líder grande escreve pelo menos 3 artigos sobre a DNCG, Paulo Fonseca e UEFA, que revelam fontes diretas, prevendo cenários alarmantes de punição e fracasso, com cenários hipotéticos que são comunicados ao jornalista antes de serem divulgados ao nosso clube, ou pior, em certos casos, as reportagens são baseadas em meias verdades que ainda não são verdadeiras e podem nunca se concretizar. Então temos de responder, para evitar desinformação que parece, não por parte do jornalista, mas por parte da fonte anônima, ter uma agenda maliciosa. O artigo de hoje em questão pode ser encontrado abaixo. Ele coloca o link, né, do artigo, que é um artigo do jornal L'Équipe. O UEFA, olha o título do artigo. O UEFA propõe um acordo negociado, tipo um acordo pronto, né, para o Lyon só aceitar, ao Olympique Lyonnais, que corre o risco de exclusão das taças dos campeões europeus em caso de recusa. Ou seja, colocando aí na matéria que o Lyon basicamente
tem que aceitar. E aí ele escreve, John Textor: esse é mais um artigo de notícias escrito sobre decisões tomadas antes mesmo das apresentações dos clubes terem ocorrido. Esse artigo é construído sobre meias-verdades que são transmitidas de forma intencionalmente pejorativa. A verdade é que entramos nas competições da UEFA com um histórico de perdas financeiras e um caminho necessário para a sustentabilidade, que seria esperado de qualquer clube que participa das competições. Gostamos do nosso tempo com a UEFA e propusemos projeções financeiras. Ele está falando, gostamos do nosso tempo. A tradução aqui não é exatamente legal, mas perfeita. É porque hoje, John Textor, repito, esteve na UEFA. E disse que, ele usa muito esse termo, né? Nos divertimos muito, tal. Não é a tradução ideal, mas ele diz assim, gostamos do nosso tempo com a UEFA e propusemos projeções financeiras hoje e um caminho para a sustentabilidade que acreditamos ter sido bem recebido. A UEFA revisou nossas projeções e normalmente propõe um acordo que obrigaria nosso clube a padrões de desempenho que efetivamente nos conduzem à sustentabilidade. Esse é um processo típico que faz a transição dos clubes de seus padrões operacionais pré-UEFA para um padrão mínimo de sustentabilidade. É um processo padrão, não necessariamente para o Lyon. Enquanto esse jornalista escrevia um artigo com a intenção de pintar um quadro extremamente negativo, eu estava aproveitando meu dia com o pessoal da UEFA, conduzindo um painel informado e experiente pelos aspectos comuns e incomuns do nosso modelo de negócio. Embora os jornalistas queiram que você acredite que não gostaríamos do nosso tempo na UEFA, posso relatar a experiência oposta. Estou extremamente satisfeito com o tratamento amigável, profissional e solidário dos membros do painel da UEFA. É claro que a UEFA tem objetivos para a nossa organização, que são bastante semelhantes aos nossos. Adotamos uma organização de clubes que era inflada em tamanho e despesas. Uma que não se manteve consistentemente como um concorrente de nível UEFA. Temos o desafio de devolver este clube ao seu legítimo status como um forte concorrente europeu, ao mesmo tempo em que nos tornamos mais eficientes financeiramente. O que o jornalista relatou, prossegue John Textor, é essencialmente verdadeiro para todas as organizações que investiram pesadamente em perdas e em talentos para retornar à Europa. Se não restabelecermos a lucratividade, ao mesmo tempo em que restabelecemos a competitividade, seremos sancionados. Assim é a vida no futebol. E por que esse jornalista continua a trazer cenários sombrios de uma fonte com uma agenda obviamente maliciosa? É outra questão. Falei isso para vocês, né? Jornalista, jornal, ideologia de blog, de canal, tal. Todo mundo obedece a uma ideologia, a um patrão que diz queima esse, passa pano para esse. Isso é normal. Não significa que a situação do Lyon não seja bem complicada, tá? Bom, vamos lá. No fim das contas, este artigo não pode ser considerado uma caracterização da realidade dos nossos clubes, porque meias-verdades são perigosas, diz John Textor. A verdade completa é muito mais esclarecedora. Então, por favor, para encerrar, considere alguma verdade adicional. E aí John Textor vai trazer aqui o que ele chama de verdade completa. Vamos lá. Meus parceiros na Eagle Football investiram pesadamente no Lyon para reconstruir nossa postura competitiva e trazer troféus importantes para Lyon. Desde dezembro de 22, além do custo da aquisição do Lyon, investimos mais de 293 milhões de euros diretamente no clube. É claro que nosso investimento financiou pesadas perdas operacionais que herdamos, mas também investimos pesadamente em nosso elenco para competir por títulos na Europa em níveis cada vez mais altos. Do ponto de vista contábil, essas perdas e investimentos têm consequências. O investimento de hoje em um jogador se torna a amortização de amanhã, registrada como prejuízo financeiro. Essas perdas e esses investimentos precisam ser cobertos, como em qualquer outro negócio, e continuaremos a fazer o mesmo em Lyon. Então, o que você pode esperar daqui para frente? Bem, nossos negócios globais de futebol, altamente integrados, estão começando a ver fortes movimentos em direção à lucratividade, diz John Textor.
por meio do aumento das receitas, da redução das despesas com jogadores, do aumento do valor do elenco e de maiores receitas com transferências de atletas. Quando chegarmos a 30 de junho de 2025, nossos negócios de futebol, globalmente na França, estarão bem posicionados para a lucratividade, a definição de sustentabilidade. O que nos resta fazer é pagar pelas dores do passado. Temos que continuar a trazer capital próprio para reduzir nossos níveis de dívida com aquisições de jogadores e fortalecer nosso balanço para ambições futuras. Apresentamos este plano à UEFA. Esperamos que eles nos responsabilizem por esse plano, como fariam com qualquer outro clube, e buscamos atingir todos os nossos objetivos na reconstrução do seu clube, financeira e competitivamente. Está aí a resposta de John Textor aos torcedores do Lyon, extremamente preocupados com a situação retratada pela imprensa francesa, aos torcedores dos clubes da Eagle Football e também aos torcedores do Botafogo. Tá certo? Então, o homem saiu do silêncio e se manifestou. Tinha que se manifestar, porque a gente sabe, em muitos casos, o silêncio ele é aquiescência. Então, você está simplesmente concordando tacitamente, implicitamente. Quem cala consente. Já ouviu isso? Pois é. Então, John Textor começou a perceber que esse silêncio estratégico não estava sendo uma estratégia muito boa, até porque é uma empresa com ações, com investidores, e aí a empresa fica queimada no mercado, não dá. Então, um recado aí de John Textor aos torcedores dos clubes da Eagle Football. Esteve ontem com o pessoal do Paris Saint-Germain, esteve hoje na UEFA, está fazendo os seus acordos. Não poderia ser diferente. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.